sabe, ela é muito amada, ela é muito defendida e suas ações são muito justificadas pela sua personalidade, eu diria. Porque conhecendo a personalidade da Blair, você entende muito bem por que ela é do jeito que ela é. Que pra mim é muito interessante é que são justamente os defeitos da Blair que a tornam uma ótima personagem. Olá, eu sou a Thais, se essa é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo ao meu canal. E se você é um inscrito retornando, seja muito bem-vindo de volta. E aqui eu gosto de analisar personagens fictícios como se eles fossem pessoas da vida real, sempre com uma abordagem ahn, diferente do que a gente costuma ver na internet. Então, não se surpreenda se, por acaso, você se deparar com um vídeo meu sobre um personagem que você gosta muito e talvez a minha opinião sobre ele no vídeo não seja tão favorável quanto a maioria das opiniões das pessoas sobre ele na internet. Hoje, a pedido de muitos, a pedido de eu mesma, pois eu estava ansiosíssima para fazer esse vídeo, nós vamos falar sobre a aclamadíssima, poderosa, icônica, inigualável, nunca depois feita da mesma maneira, Blair Waldorf, de Gossip Girl. Como eu já fiz o outro vídeo sobre Serena de Gossip Girl, inclusive se você ainda não assistiu, eu vou deixar aqui nos cards pra você ir lá assistir lá, depois de terminar esse vídeo. E eu já sei, quando eu falo de um segundo personagem, assim, da mesma série, que eu já imagino o feedback das pessoas, eu acho, desse personagem, vou deixar algumas coisas claras, principalmente pra quem ainda não viu esse vídeo, nem um outro vídeo meu aqui no YouTube. Em primeiro lugar, a minha análise aqui não significa que eu odeie a personagem, que eu não goste da personagem ou da atriz, nem nada do tipo. São duas coisas completamente separadas. Eu tento fazer esse vídeo olhando da maneira mais imparcial possível, apesar de, obviamente, nós nunca conseguiremos ser totalmente imparciais como seres humanos. Eu entendo isso. E eu espero que você entenda assistindo também. Mas eu só quero deixar claro que o meu ponto de vista aqui sobre esse personagem é quase como olhando para ele à distância, olhando para a grande imagem do personagem, e não necessariamente como eu me sinto sobre ele ao assistir a série, e se eu gosto dele, e se eu acho que ele é importante, etc e tal. A minha ideia com esse vídeo é fazer uma análise muito similar no estilo da que eu fiz sobre a Emily Gilmore, né, de Gilmore Girls. Se você assistiu, se não, eu vou deixar nos cards aqui para você assistir também. Que é uma personagem do mesmo nível, eu diria, para os fãs de Gilmore Girls, icônica como a Blair é para os fãs de Gossip Girl, sabe? Ela é muito amada, ela é muito defendida e suas ações são muito justificadas pela sua personalidade, eu diria. Independente dessas ações serem ruins, serem boas ou não. E ela é explicitamente a vilã da série, tal como a Blair, de certa forma, mas não exatamente. Era a vilã de sua própria história, eu diria, em Gossip Girl. Ainda assim, elas são personagens muito preferidas, muito preteridas em detrimento de outras muito amadas. E a minha ideia é justamente isso. Não é diminuir toda essa glória que a Blair merece. No entanto, ser justa ao falar sobre ela. Sim, já fui para muitas tangentes. Vamos começar esse vídeo. A Blair, ela é a filha da aclamada estilista Eleanor Waldorf, cujo marido a deixou por um outro homem quando a série começa. E a Blair, ela é dona da coroa de Queen Bee, de abelha rainha da escola, todos a admiram, todos a temem. Além disso, ela é uma aluna, nota A+++. Ela é namorada do garoto mais bonito, mais desejado da escola, que é o Nate. E ela é tecnicamente melhor amiga da garota mais linda e admirada de toda Nova York, que é a Serena. Que é o grande amor, na verdade, do namorado dela e pode reivindicar a coroa da Blair quando ela quiser. Mas quem é a Blair sob tudo isso e sem todas essas pessoas? A Blair, ela é absolutamente minha personagem favorita de Gossip Girl e uma das minhas personagens favoritas de todas, assim. De todas as séries que eu assisti dessa época ali, Celestine dos anos 2010, 2000, porque ela tem uma personalidade muito distinta. Eu acho que essa personagem, apesar de determinados erros que acontecem no desenrolar de outras temporadas, ela foi muito bem escrita, muito bem
traçada e preparada e escalada maravilhosamente bem para ser interpretada pela Little Misser. Ela tem uma, sei lá, um je ne sais quoi que ninguém conseguiu reproduzir depois de Gossip Girl, apesar de muitos terem tentado. Porque, ao contrário, eu diria, da opinião popular, os traços da personalidade da Blair, eles não estão inseridos ali só para torná-la icônica, sabe? Só para ela ser essa personagem de vários edits, de jovens no TikTok e memorável por isso. Para mim, os traços da personalidade da Blair, eles dão muito suporte para quem ela é na série. Porque conhecendo a personalidade da Blair, você entende muito bem por que ela é do jeito que ela é. Mas principalmente, você entende muito bem as atitudes e as reações dela. E é por isso que ela é amada pelos fãs e necessária demais dentro do contexto da série, independente se ela é boa ou ruim. Independente se ela faz coisas boas ou completamente absurdas e estúpidas. A Blair, ela é autodestrutiva, ela é desesperada por controle, por poder. E ela não suporta quando as coisas não saem do jeito dela. Só que o desejo dela de ser superior em tudo, muitas vezes, acaba saindo pela culatra. A graça da Blair é que as ações dela fazem muito sentido, independente do quão absurdas elas sejam. Por exemplo, eu acredito que a Blair vai fazer de tudo para destruir a vida de uma professora da escola dela, só porque essa professora deu uma nota B para ela naquela matéria. Essa é a Blair. Isso é algo que a Blair absolutamente faria. Mesmo quando você sabe que alguma ideia muito estúpida dela vai dar errado, faz muito sentido no contexto de como a Blair pensa, sabe? Para ela e pra gente que entende ela, é completamente lógico. A Blair, ela é insegura, ela é cruel, ela não tem nenhuma consideração pelas pessoas. E a única maneira dela se sentir validada em si mesma é quando ela diminui as pessoas ao seu redor. Justamente porque a Blair, ela é definida pelas pessoas que estão ao redor dela e pelo status delas. A sua família e os seus amigos, eles representam o microcosmos da sociedade que ela vive, onde imagem, poder e riqueza, eles são absolutamente tudo. Ela precisa ser perfeita, ela precisa ganhar admiração para ela não ser esquecida, para ela não se tornar irrelevante. E a mãe da Blair, principalmente, desempenha um papel muito importante nos problemas que a Blair tem com autoimagem. Isso fica muito nítido, por exemplo, no 4º episódio da primeira temporada, Bad News Blair, onde a Eleanor pede para Blair participar de um ensaio, de uma propaganda para grife dela, para a nova coleção da grife dela. E a Blair, obviamente, se envaidece com essa atenção da mãe, porque tudo que ela quer é a atenção da mãe, é conquistar essa atenção da mãe. Mas, quando a Eleanor descobre que a Serena se sai muito melhor nas fotos pro que eles querem mostrar na propaganda do que a Blair, ela não pensa 2 vezes em trocar uma por outra. Sem contar para Blair que foi uma decisão dela escolher a Serena ao invés da filha. E ela ainda usa uma manipulação para fazer a Blair entender aquela decisão, justificar o que ela está fazendo. Ela fala, ai, se a minha empresa tivesse perdido esse negócio por sua causa, eu jamais me perdoaria. Ou seja, claramente colocando a responsabilidade emocional e moral ali de toda a coisa na Blair, se eximindo, né, da culpa de ter escolhido uma outra pessoa ao invés da filha. E justamente ser uma pessoa que a filha já se sente tão insegura sobre. Então, assim, vendo a Eleanor ter esse tipo de atitude, tentar manipular a filha para perdoá-la e ajudá-la, é perceptível ver que foi assim que a Blair aprendeu a navegar o mundo. O cerne da grande maioria dos relacionamentos que a Blair constrói é manipulação. É assim que ela acha que ela constrói relacionamentos. É assim que ela lida com as pessoas. E a Blair é uma das poucas pessoas, se não a única, vamos dizer assim, do começo da série dos mais ricos, que tem uma mãe que trabalha. Então, enquanto ela crescia, ela não tinha muita atenção da mãe, mas era a garotinha do papai. Ele de quem ela recebia mais essa estrutura familiar, o amor, a atenção que ela não conseguia receber da mãe.
Tanto quando a série começa, o pai dela se divorciou e foi morar em outro país com outra pessoa. E isso afetou a Blair profundamente. Ela vê essa decisão do pai de enxergar o casamento dele como um erro, como se estivesse enxergando ela como um erro também. Ela se sente e ela entende que o pai abandonou a mãe e a abandonou junto. O que não é um pensamento muito absurdo quando a gente vê que ele quase não faz contato com ela. Então a Blair ficou fadada a receber a atenção parental única e exclusivamente da Eleanor, basicamente, que é o tipo de mãe que corrige a postura dela o tempo inteiro e lembra ela do peso que ela acabou de ganhar, que basicamente vê a Blair como uma bonequinha que ela monta e exibe para as pessoas ao invés de uma pessoa real. Sem contar que é seguro dizer que a Blair provavelmente cresceu ao redor de vários modelos ali por causa da profissão da empresa que a mãe dela tinha. Isso com certeza também contribuiu para afetar a sua autoconfiança pro transtorno de imagem que ela tem. Então ela sente que o pai não a ama, ela sente que ela não é boa, bonita ou magra o suficiente para receber o amor da mãe. E essa aprovação parental, tal como acontece com a Serena e todos os outros personagens de Gossip Girl, ela depende das decisões e as personalidades ruins que os personagens desenvolvem ao longo da série. E o grande problema da Blair é que, apesar dela ser uma socialite nova-iorquina, absolutamente linda, super inteligente, ambiciosa, com acesso a coisas que a maioria das pessoas nunca vai ter, tendo tudo o que ela poderia precisar para ser a menina mais bem-sucedida e poderosa, não importa, porque por trás disso tudo, ela é extremamente insegura e ela reflete as inseguranças dela em ódio às outras mulheres ao redor. A Blair, como eu falei, é a minha personagem favorita em Gossip Girl. Ela é absolutamente icônica e isso é inegável. Eu acho que ela é uma personagem interessantíssima de assistir. Eu acho que a Little Messer fez um ótimo trabalho, apesar de muitas vezes com um roteiro não muito bom. Mas eu acho também que, tal como eu falei, acontece com a Emily Gilmore em Gilmore Girls, por ela ser tão icônica, por ela ser tão emblemática, tão divertida, as pessoas acabam esquecendo que as atitudes dela, na sua grande maioria das vezes, são bem ruins. E tratando ela como se ela fosse a grande mocinha da série. Quando, na verdade, nessa série, ninguém é bom. Esse é justamente o ponto. Que pra mim é muito interessante é que são justamente os defeitos da Blair que a tornam uma ótima personagem. No entanto, ela tem muito mais defeitos do que qualidade. Em inúmeras ocasiões, a Blair faz de tudo pra arruinar a vida das pessoas ao redor dela que simplesmente não se submetem à sua vontade. Ou que, de alguma forma, possam ser algum obstáculo para ela conseguir alguma coisa que ela quer. E um dos melhores exemplos que eu poderia citar, apesar de terem muitos, é a maneira como ela trata a Jenny. E eu sei que muita gente não gosta da personagem da Jenny por inúmeros motivos, mas nenhum deles é relevante para essa discussão nesse momento. A gente discute a Jenny num outro vídeo, se vocês quiserem. A Blair sabia que a Jenny a admirava e que o sonho dela era fazer parte desse clubinho, desse grupo. Mas ela simplesmente acreditava que a Jenny não merecia fazer parte daquilo ali por causa da situação financeira dela. Porém, quando a série começa, ela não diz isso explicitamente para a Jenny. Ela deixa a Jenny acreditar na ilusão de que, se ela fizer favores para Blair, ela vai conseguir uma entrada, ela vai conseguir esse favor dela. Ela poderia, quem sabe, um dia fazer parte, se tornar ali uma das minions da Blair. A verdade, apesar de talvez você não queira aceitar isso, não queira ouvir, a Blair era uma bully. E, como toda bully, ela iu em frente na vida dela sem nenhuma consequência das coisas que ela fez. Enquanto a vítima dela, a Jenny, lidou com os traumas daquele período pelo resto da vida adulta dela. E o que eu acho doido, porém bem feito e realista dentro da série é que todas as vezes que a Jenny retaliou contra a Blair, as pessoas ficaram contra ela. E isso acontece muito quando uma vítima retalia contra um bully mesmo. A Blair causou tanto mal a Jenny que ela acabou se tornando uma pessoa completamente diferente. Ela baniu a Jenny da cidade porque o ex-namorado dela dormiu com a Jenny.
Ex-namorado esse que foi um participante ativo do ato. E ex-namorado que no fim ela fica com ele. Quando a Jenny conta pra ela que o Nate ainda era apaixonado pela Serena, ela desconta a frustração dela na Jenny. A Blair torna o objetivo da vida dela destruir a vida da Jenny por um tempo, simplesmente porque ela quer. Não importa que vez ou outra ela não tenha sido tão má com a Jenny, eu acho que no fim não balanceia, não equilibra tudo de ruim que ela fez pra menina de graça. O que eu acho ruim da Blair, mas que é um retrato da época em que a série foi escrita, infelizmente, é que ela era sempre muito compreensiva, muito rápida em perdoar um homem e sempre insegura quando se tratava de uma mulher. Mesmo se a mulher em questão tivesse menos em comparação a ela. No meu vídeo sobre a Serena, eu falei que eu considerava a Blair muito mais uma pick me girl do que a Serena. Simplesmente porque ela vive procurando a validação masculina. E muita gente que já não gosta da Serena e gosta da Blair ficou acalorado com essa opinião. Mas isso é verdade quando a gente olha. Se eu chamo de Jesus. Mas isso é muito verdade quando a gente olha pra maneira como a Blair se comporta com os homens da série. A devoção e a obsessão da Blair por qualquer homem com o qual ela se relaciona faz com que ela às vezes veja as mulheres da mesma maneira que um homem misógino vê. Ela culpa a vítima, ela chama as mulheres de puta e ela se coloca num pedestal pra se fazer sentir melhor sobre si mesma. Exatamente como um homem inseguro faz. Acho que um homem faz alguma coisa, a Blair ela fica do lado do homem, e eu não tô dizendo que as mulheres estão sempre certas na vida ou nessa série especificamente, mas o problema da Blair é que ela nunca dá nem o benefício da dúvida. Ela sempre fica do lado de quem fez algo errado e quase 90% das vezes os homens. A não ser, é claro, que esse homem venha de uma classe social que ela considera inferior, como dela. Então, ela constantemente chama a Serena de vadia, quando em muitos momentos ela faz as mesmas coisas que a Serena fez, porém ela continua achando que de alguma maneira ela é moralmente superior. Então, no fim das contas, ela estava constantemente correndo atrás dessa validação masculina e competindo com outras mulheres por essa validação. Vale lembrar que na primeira temporada, quando ela descobre o que de fato aconteceu entre o Nate e a Serena, ela coloca toda a culpa exclusivamente na melhor amiga e simplesmente concorda em fingir que nada aconteceu com o Nate desde que ele nunca fale com a Serena de novo. No fim das contas, é aquilo que eu falei no vídeo da Serena. Ela e a Blair não são tão diferentes assim nas suas ações, nas suas atitudes. Não entendo essa. Eu entendo. Essa rixa que criam de uma contra a outra. É porque a nossa sociedade, sobretudo na época em que essa série foi lançada, gosta de colocar as mulheres umas contra as outras constantemente. E esse é o contexto em que a Blair e a Serena cresceram, presumivelmente. Com a mentalidade de que outras mulheres são a nossa competição. Ou seja, mais para outra mulher é menos para mim. É claro que eu não poderia fazer um vídeo sobre ela sem mencionar os seus relacionamentos. Pelo menos os 4 pares mais importantes da história dela, que eu consideraria. Então, vamos começar pelo começo, o Nate. O Nate, ele é feijão com arroz, ele é básico, igual uma fatia de pão, sabe? E não é uma pessoa propriamente terrível, mas ele também não é nem um pouco interessante. E com certeza se imagina muito mais altruísta e justo do que ele de fato é. Por isso ele cobrava da Blair um comportamento moral e nem mesmo respeitável em algumas ocasiões, como por exemplo o fato dele ter traído ela com a melhor amiga dela. Mas ele queria moldá-la no ideal de mulher que ele desejava, que no fundo, era a Serena. Ele não enxergava a Blair por quem ela realmente era, o que fazia com que ele a tratasse muito mal, ainda que a intenção dele não fosse ruim. Porque ele brinca com os sentimentos dela por uma boa quantidade de tempo. Porém, é aquilo. O Nate, ele tem um caro pedigree, a família da mãe dele é old money, ele é rico, ele é sofisticado. E na cabecinha da Blair, da primeira temporada, ele era exatamente com quem ela deveria ficar. Ela
estava preocupada mais com o status que ele poderia oferecê-la do que pela maneira como ele a tratava em si. Já o Chuck, apesar de ser milionário, ele não era alguém que ela deveria gostar, segundo a visão de mundo que ela tinha. Porque, ao que tudo indica, o pai dele tinha se tornado bilionário por conta própria. Me parecia que ele foi subir uma vida sozinho. Não me lembro de nada na série que indicasse que o pai dele também fosse herdeiro, porém posso estar errada. Então, ele não simboliza o mesmo status que o Nate. Além disso, tem o fato de todo mundo saber que ele era abusado psicologicamente pelo pai, que enxergava ele como essa grande decepção e basicamente indigno de respirar o mesmo ar que o pai respirava. Então tinha essa aparência de quebrado que o Chuck tinha, que era algo qual a Blair não queria se associar. No começo ali, quando ela começa a ter sentimentos por ele. Apesar de ter essa aura de ele é um cara triste e deprimido, que ela não deveria ficar junto, porque ele não tem uma boa reputação, mas eles se apaixonam e ele é quem de fato a enxerga de verdade e a ama por quem ela é. Essas coisas não justificam o comportamento que o Chuck tem. Ele trata as mulheres com extremo desrespeito, ele tenta abusar não só da Jenny, como da amiga de infância dele, a Serena, no primeiro episódio da série. Então, essas deveriam ser as razões pelas quais a Blair não gostaria de se associar a ele, mas Gossip Girl, né? Bom, o relacionamento dela com o Chuck não foi necessariamente bom também. Desde o começo, eu diria, apesar de ser mostrado de uma maneira muito romântica. Tipo, primeiro o Chuck fala que gosta dela e ela ri. Aí ela percebe que ela realmente queria ele vai e a rejeita. Então a Blair tenta deixar ele com ciúmes quando ela namora aquele lord inglês, que eu não lembro o nome agora. E aí ele tenta sabotar esse relacionamento dela. Então ele tenta forçar o eu te amo dela quando ela não estava pronta, quando ele também não estava pronto e se abstia de falar. Sempre foi um empurra-empurra, uma manipulação emocional, um machucando o outro desde o início. Eles nunca foram bons juntos, eles sempre foram tóxicos. No entanto, eu diria que o momento em que o destino da Blair é selado com relação ao Chuck foi quando o pai dele morreu. Ele fica uma bagunça depois disso, muito depressivo, muito mal, ameaça tirar a própria vida. E a única pessoa que ele deixa se aproximar dele eventualmente é a Blair. E é um momento decisivo na vida dela, porque ele estava um homem quebrado e ferido, que a queria mais do que qualquer outra pessoa. Então, para Blair, que tem uma autoestima super baixa, ele precisar dela mais do que qualquer outra pessoa é quase como que craque para ela. Alguém que não prefere a Serena, que nunca nem cogitou a Serena em detrimento dela. Alguém que vê o lado sombrio da Blair e aprecia isso. É isso que a faz ficar completamente obcecada e ser facilmente manipulada por ele. Isso seria perigoso por si só, mas somado ao fato de que Chuck ele se torna super violento quando ele tá vulnerável, uma pessoa que num minuto diz que tá apaixonado por ela, no outro ele fala que ela é como um dos cavalos árabes que o pai dele tinha, torna todo esse amor que eles desenvolvem, que ela desenvolve por ele, fadado ao sofrimento. Porque o Chuck ele traz à tona tudo o que há de pior na Blair. A parte dela que gosta de armar e destruir a vida das pessoas ao invés de se comunicar. A parte dela que é classicista e elitista. E ele absolutamente não ajuda a autoestima dela. Ou a insegurança dela sobre ser ou não amada, porque ele tá sempre centralizando a relação dos dois em si mesmo. Por exemplo, na terceira temporada, ele diz pra ela que ela nunca deveria se esquecer de que ela é importante. Quando ela tivesse se esquecendo do que ela significava, ela tinha que se lembrar que ele era Chuck Bass e ele a amava. Isso não é a frase romântica que a série tenta fazer parecer. Ele tá basicamente dizendo você é importante porque eu te defino e não você é importante porque você é. E não vamos esquecer que o Chuck vendeu ela para um hotel. Vendeu ela por um hotel e que ele a manipulou para isso e depois agiu como se tivesse sido um teste do caráter dela. Não. E é muito triste porque nem 5 episódios depois disso, ela estava escolhendo o Chuck de novo. E não escolhendo de uma maneira
saudável, mas respondendo ao ultimato que ele deu, tipo, me encontre aqui tal hora nesse prédio ou nunca mais a gente vai ficar juntos. Ou seja, ele faz ela correr, implorar pra ficar com ele. Ele coloca toda a responsabilidade deles terminarem juntos ou não sobre ela, depois que ele a vendeu por um hotel. Galera, o ciclo do abuso ele é chamado assim porque ele é cíclico. O abusador ele tem uma explosão, então ele vai se desculpar, se tornar perfeito novamente, como ele era quando você o conheceu. A vítima vai perdoar e achar que talvez ela estivesse fazendo tempestade em um copo d'água, porque agora ele está agindo tão maravilhosamente. Talvez realmente tenha sido culpa dela, talvez ela realmente tenha exagerado. Então alguma outra coisa acontece e tudo recomeça de novo. O Chuck ele não aceita não como resposta, ele insiste em reconquistar a Blair, mesmo quando inúmeras vezes ela enfaticamente disse que ela não queria ficar com ele de novo. Ele faz grandes gestos para manipular as emoções da Blair, justamente em pontos onde ele sabia que ela era vulnerável. E pode ser muito tentador, e eu sei que a série exibe isso como romântico, mas a maneira como o Chuck continua fazendo coisas que afetam a vida da Blair, sem pedir a opinião dela, não é cuidado, é controle. Não é romântico e não é saudável. E o triste é que, eventualmente, a identidade da Blair tá tão atrelada ao Chuck que ela não consegue nem encontrar indignação por si mesma depois de ser vendida por um hotel. Sim, eu vou repetir isso quantas vezes for necessário. Ele a vendeu por um hotel. Ela se sente culpada, ela se sente suja. Ela termina com ele porque ela não gosta de quem ela é naquele momento. Ela tem medo do que ela vai fazer por ele. Mas ela não tem medo dele. Ela não tá brava com ele. Isso diz muito sobre a maneira como a Blair se percebe. Ela é a única que é terrível. Ela e o Chuck pertencem um ao outro porque quem mais poderia amá-la do jeito que ela é? Então surge o Louis. O Louis nota ela em Paris, depois ele viaja até Nova York para procurar por ela. Assim, mesmo quando tecnicamente a posição dele na realeza meio que o proibia, né, de ter um relacionamento com ela. Então acaba sendo algo meio que saído de um conto de fadas. E a Blair engole tudo isso com muita facilidade, porque àquela altura ela estava muito perdida, ela nem mesmo tinha certeza que ela era essa garota tão obcecada por status. Ela também não estava convencida de quem ela era, a pessoa que o Chuck amava e dizia que ela era. Ela era. Então, quem ela era, se não uma coisa ou outra? Todo o relacionamento dela com o Louis seria complicado, seria corrompido já por esse conflito interno. Mas Louis, a princípio, parecia o romântico incurável, né? Alguém que imediatamente pede a Blair em casamento, também era profundamente inseguro. No fim das contas, ele também estava apaixonado por uma ideia de conto de fadas, onde ele era esse príncipe que casava com uma plebeia, tanto quanto, se não mais do que a Blair naquele momento ali. E no fim, quando ele percebe que isso não vai acontecer, que a Blair não é essa boneca perfeita, porque ela o traiu, ele se mostra um babaca arrogante. E, óbvio, que a Blair não poderia sair de um relacionamento de forma saudável, né? Ela foge do Louis justamente embarcando numa outra etapa. Ela foge justamente com o Dan, que a essa altura já tá apaixonado por ela. E vamos lá. Eu vou dar a provável opinião mais controversa desse vídeo, apesar de eu já ter dado outras que provavelmente muitas pessoas já devem estar espumando nos comentários. Na minha opinião, o desenvolvimento da Blair e do Dan como possibilidade romântica já era evidente desde a primeira temporada. Lá no quarto episódio que eu mencionei no começo do vídeo, quando a Blair descobre que ela foi substituída pela Serena na sessão de fotos, ela é consolada justamente pelo Dan. E nesse ponto, tinha sido estabelecido que a Blair pensava muito mal nele. O Dan tinha uma opinião igualmente cruel sobre ela. Mas, pela primeira vez, ele percebe ali que a Blair tem mais uma camada. E ele mesmo decide se abrir com ela naquele momento. Então, ela também baixa a guarda ali pela primeira vez, eles têm uma conexão.
Não muda instantaneamente a relação dos dois, eles continuam se odiando por muito tempo, mas ao longo das 5 temporadas, eles vão desenvolvendo um relacionamento. Eles começam com uma tolerância, que evolui para respeito mútuo, que caralho, me fugiu a palavra. Eventualmente, evolui para uma amizade. E, finalmente, nessa parte da temporada agora, depois do Lee, um romance. E eu sei que tem muita gente que considera que o relacionamento entre os dois da série é forçado, mas eu acho que isso é subjetivo. Eu acho que, como eu falei, existia uma premissa dos dois eventualmente ficarem juntos desde o início. E poderia ter sido o único relacionamento saudável da Blair. Porque assim, a maneira como o Dan vê a Serena e a Blair é uma coisa bem maniqueísta, uma coisa bem aquele complexo Madonna versus Ross, sabe? Uma é essencialmente boa e pura, a outra é essencialmente ruim e cruel, é preto e branco. Pra ele, no começo, a Serena ela era a única exceção, ela era a única coisa boa no Upper East Side. Ela sempre tinha boas intenções, ela sempre era vítima. Enquanto que a Blair, nas próprias palavras dele, é tudo que eu odeio sobre o Upper East Side encapsulado no pacote de 45 quilos de maldade feminina que atira boinas e se prostitui com rótulos. Então, em termos assim de choque de mundos opostos, o Dan e a Blair tinham uma história muito mais complexa para contar. O processo deles virarem amigos demorou ali, tipo, 4 temporadas e meia. Foi gradual, ele foi sem sentido pra eles, a ponto de quando eles se encontram saindo juntos de boa vontade, isso os assusta. Isso é muito legal, muito divertido de assistir. Como eu falei, poderia ter sido o único relacionamento saudável dos dois. Esse é Gossip Girl, e Gossip Girl não tem relacionamentos saudáveis. Quando a Blair e o Dan começam a explorar ali esses sentimentos românticos, a Blair, ela tá uma absoluta bagunça. Ela tinha decidido ficar com o Chuck, depois o Louis, depois o Chuck de novo, e vai e volta. E a última coisa que ela precisava naquela hora era uma terceira opção romântica. Mas ainda assim, ela acaba descobrindo que ele tem sentimentos por ela. Com o livro e tal. Acaba tendo meio que uma manipulação emocional ali, meio que indiretamente, porque o livro dele meio que sugere que ele é aquele amigo subestimado, que ela não enxerga, aquela epítome do nice guy. Mas, no momento em que as coisas começam a se acalmar entre eles, a Blair começa a ficar impaciente. E o Dan também. Ela fica sempre se assegurando de que tá tudo bem entre ela e o Dan, mas ela vai correndo fazer alguma coisa pro Chuck quando ele chama. E o medo do Dan de que ela fosse deixar ele pelo Chuck, como ela fez com absolutamente todos os outros homens da vida dela, acaba tirando o melhor dele ali naquela ocasião. Então, tanto a Blair não sabia navegar um relacionamento que não fosse dramático e cheio de dor, porque era só isso que ela conhecia, tanto quanto o Dan também não faz as melhores escolhas naquele momento e a insegurança dele com o Chuck e os ciúmes acabam atrapalhando o que poderia ter sido. A verdade é que a Blair nunca saiu do ciclo abusivo dela com o Chuck e ela eventualmente volta pra ele. Ela não tinha uma mentalidade saudável sobre relacionamentos pra poder enxergar o que seria uma boa opção pra ela. Ela não estava pronta ali nem pro Dan, nem pra qualquer outra pessoa naquele momento. Então eu acho que eles poderiam ter sido uma relação saudável e talvez o relacionamento mais duradouro dela dentro da série. Mas a intenção da série não era mostrar isso, então eles escolheram o momento adequado se era pra que a relação deles fosse fadada ao fracasso. Acho muito curioso é que quando ela tá em conflito sobre o Dan e o Chuck, ela fala pra Eleanor, pra mãe: o Dan é meu melhor amigo. Quando nós estamos juntos, eu me sinto forte, eu me sinto segura. E quando a mãe dela pergunta sobre o Chuck, ela responde: eu sou vulnerável, ele me devastou, mas ele também me fez mais feliz do que nunca. Eu simplesmente não sei qual tipo de amor é o melhor. Eu acho que nesse diálogo a Blair basicamente explica a percepção dela sobre o que ela acha que é amor. Ela literalmente descreve os 2 estágios principais de um ciclo de abuso, quando ela fala sobre o Chuck, que são os altos muito altos e os baixos muito baixos, mas ela não enxerga dessa forma. E quando ela fala sobre o Dan, ela não fala sobre... ela não usa as palavras chato ou que ele é ok. Ela diz que ela se sente forte e segura, que é a maneira como ela deveria se sentir. Então, é muito triste
Porque ela mesma diz, ela não sabe que tipo de amor é o certo. E logo depois disso, ainda na mesma cena, ela fala pra mãe que talvez ela não devesse se importar, porque se ela fosse uma mulher poderosa, ela realmente fosse poderosa, ela ficaria contente sem homem nenhum. O que é muito curioso, porque no fim, a Blair não sabe como ficar contente sem um homem, porque ela nunca aprendeu como. São todos esses problemas, todos esses defeitos da Blair que fazem com que eu não odeie a personagem. É justamente o que eu acho que a torna a melhor personagem da série. A Blair foi criada para ser o mais detestável possível, esse é meio que o ponto. No entanto, ela tem muita noção de que ela se comporta de maneira tóxica, autodestrutiva. A Blair, ela sabe que ela é uma péssima pessoa e ela meio que gosta disso sobre si mesma. Ela é cruel, ela é mimada, ela é manipuladora, ela é arrogante, ela é egoísta. Ela destrói a vida de qualquer um com um sorriso no rosto se a pessoa fizer qualquer coisa que entre no caminho dela. E quando eu digo destruir, é destruir. Ela faz pessoas perderem empregos, ela acaba com famílias, ela acaba com casamentos. Ela vai até o máximo das suas capacidades para realmente acabar com a vida de alguém. Como eu falei, a Blair, ela é obcecada por controle. E ela só se sente validada quando ela tá numa situação de poder. Então é por isso que ela manda em todo mundo ao redor dela e ela trata as pessoas como meros escravos, porque é assim que ela se sente no controle. Se por acaso ela tem a mera sensação de que ela tá perdendo o controle e ela faz algo impulsivo e drástico pra retomar esse controle de novo, mexer com a vida das pessoas é meio que o passatempo da Blair, porque ela não vê valor nas pessoas. Ela não tem respeito por ninguém. Mas é justamente tudo isso que torna ela uma personagem tão divertida de assistir. Entretanto, eu amá-la. A personagem da Blair, tal como a da Serena, porém um pouco menos, teve um declínio ao longo das temporadas. Vendo uma reação tão exacerbada da relação dela com o Chuck, tal como aconteceu com Delina em The Vampire Diaries, eles meio que acabaram reduzindo a personagem da Blair a isso. No começo, toda a personalidade da Blair ela era fundada na sua imagem, na sua reputação. Quanto mais a gente conhecia a Blair nas primeiras temporadas, mais o comportamento dela fazia sentido, como eu falei no começo. A gente descobre que, na verdade, a Blair era uma pessoa super insegura, com uma constante necessidade de aprovação, e era daí que vinha toda a sua crueldade. Ela estava sempre preocupada em como a mãe dela enxergaria, sempre preocupada se ela estava à sombra da Serena, e tudo isso a havia levado a um distúrbio alimentar que a deixava mentalmente instável. E o pai dela ter deixado Nova York depois de se divorciar fazia se sentir abandonada, tal como o namorado dela ser apaixonado pela sua melhor amiga, que deixou a cidade sem falar com ela. A série faz um ótimo trabalho em mostrar que, debaixo de todo status e popularidade, a Blair é, na verdade, muito sozinha e muito machucada. E todo o plano dela de dominar a escola era uma máscara para fazer com que ela se sentisse no controle sobre a sua própria vida. Ela usa todo o seu poder e privilégio como um mecanismo de defesa. É assim que ela se protege. Porém, eu sinto que, conforme o relacionamento dela e do Chuck foi se prolongando, os roteiristas meio que perderam um pouco o senso de quem era a Blair. Eles perceberam que, além do fato de amar ela com Chuck, os fãs amavam a Blair sendo má, então eles tornaram isso o único traço da personalidade dela. Ela, no final, meio que é uma caricatura da Blair das primeiras temporadas. O que é a grande questão da relação da Blair com o Chuck é que eles tinham uma tremenda química. Isso tornava os personagens fascinantes de assistir, eu não vou negar isso. Só que era só isso. Faltava algo na escrita para que eles fossem realmente um casal sólido na série. O relacionamento deles era super tóxico, o Chuck basicamente quebrou a autoestima da Blair. No começo ela era essa menina super controlada que, quando se soltou, descobriu um lado semi-fatal. Então, quando eles se envolvem, ela estava super no comando daquela situação, que é algo que é intrinsecamente necessário para ela. Era aquela coisa da atração que nenhum dos dois esperava, mas também não conseguia evitar, que é muito legal de assistir. Porém, no fim da série, ela estava basicamente obcecada por ele, implorando pelo amor dele. E não importava o quanto ele a tratava mal, mesmo quando ele socou um vidro do lado do rosto dela e a machucou, ela continuava
voltando pra ele. Ele a conhecia muito bem, claro que sim, é por isso que dentro das opções da série faz parecer que ele era a melhor opção pra Beta. Ele a entendia como ninguém, ele enxergava o seu lado bom e o seu lado ruim. Chuck gostava que ela fosse mimada e difícil de lidar. Ele nunca tentou mudá-la pra encaixar ela no padrão que ele queria, como o Nate fez. Isso realmente é a parte boa do relacionamento dos dois, porém é apenas essa. O triste é que a partir dali, quando a relação dela com o Chuck se torna a única coisa pela qual os roteiristas querem escrever e dar sentido pra Blair, ela volta a ser a mesma bully, manipuladora e cruel, que por razão nenhuma, no começo fazia muito sentido. Porém, no final da série não é mais uma fachada, não é mais uma armadura, é só quem ela é só uma Queen Bee malvada. Fica algo muito superficial. Eles deixam toda e qualquer complexidade que a personagem da Blair pode ter quando tem a ver com ela e o Chuck apenas. Sozinha, a Blair acaba ficando meio repetitiva e até entediante, o que é muito triste. E se não fosse pela atuação da Leighton Meester carregando a personagem de maneira tão memorável como ela fez, ela é absolutamente espetacular interpretando a Blair, eu não acho que a Blair seria essa personagem icônica até hoje sem ela. E muito disso se deve à atuação dela, porque, sejamos sinceros, da quarta temporada pra frente, não era o roteiro, não era a trama que carregava a Blair como tão icônica assim. Minha conclusão sobre a personagem da Blair é que, tal como a Serena, eu não consigo deixar de ver a história dela como trágica quando a gente olha pra todas as temporadas. Porque desde o início ela trabalha tanto pra escapar da sombra da Eleanor e da Serena e ela finalmente se estabelecer como pessoa. Porém, tanto quanto ela empurrou e lutou pra sair do ciclo de abuso com a mãe, ela acabou entrando em outro com o Chuck. Ela até quase reconheceu que aquilo era, mas no final acabou voltando pra ele de novo. Eu simplesmente não acho que a Blair teve o final que a personagem merecia. Eu acho que ela era muito mais do que só o par romântico do homem quebrado e deprimido que precisava ser consertado por ela. Bom, e é isso. Esse é o meu vídeo sobre a Blair. Eu espero que vocês tenham gostado e tenha sido à altura do que vocês esperavam, de todos vocês que tenho pedido para que eu fale sobre ela já faz bastante tempo. E comentei aqui embaixo o que vocês acharam, como vocês se sentiam sobre a Blair, o que essa personagem representava para você na época que você assistiu a série ou agora e como vocês se identificavam com ela ou não, como ela fazia vocês se sentirem ou não, fiquem livres para as discussões estão abertas nos comentários. Nem sempre eu consigo responder a todos, mas quase sempre eu consigo vê-los. Aproveita e deixa aqui embaixo quais outros personagens você gostaria que eu trouxesse aqui, seja de Gossip Girl ou seja de outras séries. Eu tô sempre vasculhando ali as sugestões de vocês para os próximos vídeos, então fique tranquilo que se você tiver falado já sobre algum personagem, mesmo que eu não tenha trago ele ainda, saiba que ele está na minha lista, tá? De personagens para trazer futuramente. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal se você ainda não foi inscrito, compartilhar o vídeo com todos os seus amigos que eram apaixonados pela Blair ou que odiavam a Blair. Quem sabe esse vídeo é o que vai fazer entendê-los e começar a, quem sabe, a gostar um pouco dela, a enxergá-la de uma outra maneira. E se você gostou desse vídeo também, aproveite e use a opção de hype para fazer o YouTube, mandá-lo para várias outras pessoas que amam a Blair tanto quanto você. É isso, um beijo e até o próximo vídeo.